Pressão contra a PL, que transforma a aula presencial na pandemia em atividade essencial. O Simpro-DF convoca a categoria para acessar o link na pressão para pressionar os deputados federais contra a votação em caráter de urgência em plenário do projeto de lei número 5.595/2020, de autoria da deputada federal Paula Belmonte, Cidadania DF, e outras, que permite reabrir as escolas e faculdades durante a pandemia do novo coronavírus. A urgência foi aprovada nesta terça-feira 13. Com isso, a votação poderá ocorrer a qualquer momento nesta semana. Acesse o link do Na Pressão e do WhatsApp de cada deputado federal da bancada do Distrito Federal no final da matéria. Confira como cada parlamentar da bancada do DF votou. No entendimento dos parlamentares que votaram contra essa urgência, trata-se de um gesto de retaliação das bancadas de apoio ao governo Jair Bolsonaro e representantes do empresariado e banqueiros, pelo fato de o Senado Federal ter sido obrigado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, a instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da pandemia. Em nota, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE, afirma que a inserção do PL de autoria das deputadas federais Paula Belmonte, Cidadania DF, Adriana Ventura, Novo, São Paulo, Aline, PSL Paraná, na pauta da Câmara para votação em regime de urgência, revela uma atitude intempestiva e inoportuna do presidente da Casa Parlamentar, Arthur Lira, PP Alagoas, por vários aspectos. Câmara dos Deputados virou negacionista, por conveniência. A CNTE considera que essa postura deva ser reprovada pelo conjunto dos parlamentares a fim de preservar o bom senso e o caráter de responsabilidade do Congresso Nacional perante o combate à pandemia do coronavírus. Em primeiro lugar, a pauta dessa proposição demonstra a adesão da Câmara dos Deputados ao negacionismo expresso diariamente pelo governo federal no enfrentamento da pandemia, diz a nota. No documento, a entidade observa que só quem não conhece a realidade da maioria das escolas públicas ou quem nega os métodos científicos de combate ao coronavírus com vistas a impedir maiores mortes e é capaz de propor ou apoiar o referido projeto de lei. O momento exige isolamento social e ampliação da vacinação para conter o alastramento do vírus, e as duas coisas não estão acontecendo a contento no Brasil, estando a população à mercê da contaminação, com índices cada vez maiores de óbitos decorrentes da Covid-19. A Confederação também aponta outra ação lamentável do presidente da Câmara com essa atitude. A apreciação da urgência do PL 5.595/20 é pautada para o mesmo dia em que o Senado Federal deverá, por ordem judicial, instalar a CPI para apurar as ações e omissões do governo Bolsonaro no combate à pandemia. E, caso o presidente Arthur Lira considere sua atitude como estratégica para fortalecer o presidente cambaleante, seria bom se atentar para o risco de afundar o parlamento na crise institucional, uma vez que estará indubitavelmente corroborando a má gestão pública para o enfrentamento da pandemia. Clique aqui e acesse a nota da CNTE. Os únicos deputados da bancada do Distrito Federal que votaram contra a urgência foram Érica Cocai, PTDF, e Israel Batista, PVDF. Os demais apoiaram a opção pelo genocídio. Na avaliação da diretoria colegiada do Simpro-DF, a politicagem com a pandemia da Covid-19 tem transformado o Brasil em um grande cemitério, com centenas de milhares de famílias vitimadas pelo excesso desnecessário e totalmente evitável de mortes pela doença. Reabrir as escolas agora é transformar aulas presenciais em atividades essenciais
É o cúmulo da irresponsabilidade e da falta de empatia, porque o essencial hoje é revogar as emendas constitucionais 95/2016 e 109/2021, elaborada para atender aos banqueiros e investir o dinheiro público no combate à pandemia e à pobreza, bem como derrubar a PEC da reforma administrativa do governo Bolsonaro, que privatiza e transforma os serviços públicos em cabide de emprego, afirma a diretoria. Contra o direito à vida, Belmonte expõe estudantes e professores do DF ao coronavírus. As 3 deputadas são oriundas das 3 unidades federativas com os maiores e vexaminosos números de mortes e contaminações por Covid-19 do Brasil, onde a vacinação não deu conta, até esta quarta-feira 14, de imunizar 1/3 da população. Também estão com unidades de terapia intensiva UTI lotadas, com filas de pessoas doentes de Covid-19 em estado grave, esperando uma vaga para entrar na UTI. São Paulo é o estado que lidera mortes e contaminação no Brasil, na América Latina e no mundo. E o DF, cujo governador aderiu ao Palácio do Planalto, além do avanço excessivo de mortes e contaminações diárias e UTI lotadas, falta insumos para garantir ao paciente entubado a sedação nos hospitais. A deputada Alice Portugal, PCdoB Bahia, afirmou que o texto é inconstitucional, porque retira a autonomia de gestores locais para decidir sobre as melhores medidas contra a propagação do vírus. Vai impactar na autonomia de prefeitos e governadores na decretação da suspensão da educação presencial, na contramão do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, disse. Clique aqui e acesse o link na pressão. Confira os links que dão acesso ao WhatsApp de cada parlamentar.